Olá, estamos de volta com uma série de temas para serem apresentados e debatidos com você. No Salto para o Futuro de hoje, vamos discutir as linguagens artísticas da cultura popular. O primeiro tema da série é Viver de Criar, cultura, cultura popular, arte e educação. Para conversar sobre este assunto, são nossos convidados, a diretora do Centro de Criatividade do Estado de Sergipe, Aglaé Dávila Fontes, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Frank Wilson Roberto, e o professor da Unicamp, em São Paulo, e da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, Carlos Rodrigues Brandão. Contamos ainda com a participação do professor Jeová Silva França, direto do Maranhão. Você já sabe, mas não custa repetir. A sua participação é fundamental. Ligue, mande e-mails ou fax com as suas dúvidas e sugestões. Cirandas, carimbós, cocos e lundus. Bem, no vai e vem das águas, estas e outras danças, expressões da cultura popular do litoral brasileiro, dão o tom do espetáculo Pelos Mares da Vida, da Companhia Folclórica do Rio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acompanhe na reportagem uma apresentação do grupo. Tudo começa com a entrada em cena da Rainha do Mar. Reverenciada com cânticos e danças, Iemanjá abre caminhos e o espectador começa a navegar pelos mares da vida. O espetáculo teve origem em pesquisas realizadas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Companhia Folclórica do Rio da UFRJ é um grupo de pesquisa, ensino e extensão sobre danças e folguedos folclóricos. Em Pelos Mares da Vida, as pesquisas se voltaram para as danças e os folguedos folclóricos da costa brasileira. Lá estão a dança do São Gonçalo, típica do estado de Sergipe, a dança do caranguejo, presente em vários pontos do litoral brasileiro, e a ciranda de Tarituba, de uma colônia de pescadores do litoral sul do estado do Rio de Janeiro. Eu já tinha feito essa pesquisa lá, quando a gente criou a companhia, foi a primeira coisa que a gente começou a dançar, foram as cirandas de Tarituba. E quando nós voltamos à cidade, o grupo não estava mais dançando. As apresentações da Companhia Folclórica em Paraty foram importantes para uma nova relação dos moradores da comunidade com as cirandas. E eles começaram a se motivar com isso. Eles viram que a dança na cidade era um momento de congregação, né? Das pessoas, dos parentes, dos amigos, né? Congregação que durante o espetáculo acontece com a integração entre público e elenco. São vários os momentos em que a plateia é convocada a entrar na dança. Esse momento de chamar para dançar é que a gente nota que como é importante essa nossa identidade, né? Como isso está tão... As pessoas se identificam muito fácil com esse material que é nosso, né? É interessante que se dê a eles o conhecimento de toda, eu chamo de um caldeirão cultural que a gente tem nesse país. E entender que essa cultura, por mais que a gente esteja falando lá de Belém do Pará, que a gente esteja falando do Rio Grande do Sul, que a gente esteja falando da Bahia, essa cultura pertence a ele, é nossa. Alguns dos integrantes do elenco são professores. Eles acreditam que o trabalho com as manifestações culturais desperta o interesse por outras áreas do conhecimento. Dentro desse trabalho, né, a gente tem uma interdisciplinaridade muito grande. Eu acho importante porque a gente vai pelo caminho da história, da geografia, né, da matemática. A gente consegue trilhar vários caminhos. O espetáculo é lindo, mas o mais importante para mim não é que eles venham ao espetáculo e só que eles dancem. É que eles, a partir daí, eles comecem uma busca da própria cultura dele. E se valorize como produtor de cultura também. Para a plateia, o espetáculo parece ter sido muito mais do que apenas diversão. Porque faz parte da cultura brasileira. É importante até pra gente ficar sabendo, porque tem muitas pessoas que conhecem o folclore só por lendas, assim, e não conhecem mesmo, assim, realmente o que, eu posso dizer, o que é o folclore em si, porque não é só lendas, existem danças.
Aglaé, Frank, Brandão, muito obrigado por terem vindo. Frank, você é integrante da Companhia Folclórica do Rio de Janeiro, ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como integrante dessa companhia, como é que você analisa essa relação que você vive de transmitir esse conhecimento que muitas vezes vem de lugares distantes, da zona rural, por exemplo, e transmitir esse conhecimento para crianças, jovens e adultos do setor urbano, da área urbana? Como é que é essa transferência de conhecimento e como é que você analisa isso? Boa noite, Marcos. A preocupação maior do nosso trabalho, né, que a gente tem um trabalho de pesquisa, um trabalho que é baseado em pesquisas de campo, né, o trabalho da Companhia Folclórica do Rio, da UFRJ, um trabalho que acontece há 18 anos na Escola de Educação Física e Desporto da UFRJ, está aproximando o folclore, né, trazendo para esse contexto urbano, né, apresentando, revelando para esse público, né, que reside principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde nós atuamos, para que conheça um pouco mais da cultura brasileira, né? Então a gente já tem trabalhado alguns espetáculos que revelam esse universo, né, tentam revelar. E não só revelar no sentido artístico de nós nos bastarmos ali na nossa apresentação, mas também de estar despertando nesse público, né, nessa formação de público, um maior conhecimento sobre sua cultura, né? A gente acredita muito que a nossa história pode ser muito mais bem contada, tem uma riqueza no seu aprendizado através da nossa cultura. E a nossa cultura, por exemplo, a cultura do Rio de Janeiro é pouco conhecida, né? A cultura do estado do Rio de Janeiro pelos habitantes aqui da cidade, né? Pelos nossos alunos e tudo mais. Então a gente tem essa preocupação de estar despertando neles o seu lado de povo e de estar conhecendo o universo de conhecimento da linguagem artística desse povo que nos forma, né? Desse caldeirão, como foi citado ali, o nosso caldeirão cultural, né? Verdade. Aglaé, como integrante, né, de uma instituição importante que lida com essa questão da cultura, né, dessa informação de grupos de folclore e toda a sua participação, como você se preocupa também com essa transferência de conhecimento? Existem distorções, você já começa a observar distorções, o que é captado na origem acaba sendo desenvolvido de uma outra maneira em outra sociedade, em outra comunidade? Isso eu acho realmente uma causa assim para se pensar, para se refletir, porque uma coisa é o grupo autêntico, outra coisa é um grupo de projeção estética, né? Então, o grupo de projeção estética vai naquela comunidade, vai naquele centro produtor da cultura popular e ele assimila e traz, não é? Mas ele nunca será a mesma coisa que um grupo autêntico. Então, acho que o professor, e eu quero até aproveitar a oportunidade para cumprimentar os cursistas da TV Escola, não é? É preciso que se chame a atenção sobre essa diferença para que se saiba o que é um grupo autêntico de folclore e o que é um grupo de projeção. Não é que um é certo e o outro é errado, mas é que a gente tem que saber qual é essa diferença. Porque, na verdade, um grupo folclórico pode inspirar tanto um pintor como um teatrólogo, como um grupo de dança. E a gente tem vários exemplos no Brasil sobre essa questão de absorver essa cultura que é do povo e lhe devolver, às vezes, noutra linguagem. Só que a gente tem que saber, como professor, o que é uma projeção estética e o que é um grupo autêntico. Brandão, como é que você define as suas preocupações com relação à importância, né, da cultura e da arte popular na educação? Bom, boa noite a todas e todos os cursistas, né, da TV Escola. Eu gosto muito de pensar isso aí, pensando não grandes teorias, mas pensando coisas que acontecem com a nossa própria vida cotidiana. Por exemplo, quando nós vamos a um hospital, né, nós esperamos encontrar os médicos, as enfermeiras, todos vestidos de branco. Mas se formos depois à casa de um desses médicos para uma noite de festa, seria decepcionante se eles estivessem todos assim. O que vale, o que talvez dê a graça à festa, é que cada um venha como ele é, com as suas cores, com os seus padrões, com os seus gostos. A mesma coisa acontece com a vida cotidiana da cultura.
em grande medida, o que torna o nosso mundo, o mundo humano, o nosso mundo brasileiro, o mundo de cada uma das regiões onde nós vivemos, não é? Interessante, significativo, é o que ele tem de próprio, não é? O que ele tem como beleza dada pela natureza, as belezas do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, e também o que ele tem enquanto expressões da cultura, aquilo que a sua gente faz, aquilo que a sua gente produz para viver, para sonhar, para se comunicar, para ensinar, para aprender. Grande parte disso é o que nós chamamos de cultura popular, não é? São essas formas de crenças, de experiências de vida, de usos de tecnologia, mas também de recriação de sentidos e significados através da música, da dança, disso que nós acabamos de ver aí nesse programa tão bonito, não é? E que é aquilo que as pessoas têm para, no fim das contas, dizerem a elas próprias quem elas são e também às outras pessoas. Daí, em grande medida, o valor disso não só como alguma coisa vivida na cotidianidade de uma comunidade, mas também retrabalhada em contextos escolares, de maneiras que são tão atraentes e às vezes tão difíceis. Perfeito. Vamos à primeira participação, é da Janete, de Tocantins. Olá, Janete. Boa noite, Marcos. Eu sou do Teleposto do Centro de Ensino Médio Presidente Castelo Branco e a pergunta das minhas cursistas são: como as linguagens artísticas da cultura popular podem ser instrumento facilitador para a nossa prática pedagógica no ensino médio? Ok, Janete, obrigado por sua participação. Frank, você que está numa universidade lidando diretamente não só com pessoas que estão pesquisando folclore, mas eu sei que você tem preocupações também referentes à formação do professor. E a pergunta da Janete vem nessa direção, né? Uhum. Bom, Janete, eu trabalho no curso de formação de professores de educação física e eu percebo, né, assim, claro, sempre relacionando com o meu universo aqui do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, que esses futuros professores, eles não, assim, poucos conhecem profundamente sua cultura. Então, acho que a formação desse professor é uma coisa fundamental, né? E a formação no sentido de estar conhecendo e reconhecendo sua cultura como algo dinâmico, não como elementos exóticos que ele vai trazer para dentro da escola. Então, acho fundamental que o professor tenha um conhecimento, né, de todo o pensar sobre a cultura popular, né? A sua forma de estar transmitindo, né? Tudo isso que a gente tem debatido aqui, né? As formas de pensar, de agir do povo brasileiro, né? A sua formação enquanto Constituição. Então, acho que as formas de se trabalhar na escola são múltiplas, né? No próprio vídeo a gente viu algumas falas relatando, né, a questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, que são as formas de você estar utilizando a cultura popular dentro da escola. Então, acho que cada professor, cada agente educador dentro da escola deve perceber a importância disso, né? A importância enquanto formação de cidadãos que vão estar, de alguma maneira, através desse reconhecimento enquanto pessoas ali pertencentes àquela cultura, reforçando essa questão, né? A participação agora é da Ciseni de Goiás. Eu sei que você quer falar, Gléia, mas daqui a pouquinho eu vou transferir a pergunta para você. Olá, Ciseni, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Falo da TV Escola NTE de Anápolis, Goiás. Atualmente, são ensinados nas escolas os conhecimentos científicos que estão nos livros. Como valorizar os conhecimentos populares? Boa noite e obrigada. Muito obrigado, Ciseni. Volte sempre. Gléia, você queria dar um pitacozinho na fala do Frank, então aproveite a pergunta da Ciseni para encaixar, dela, né? Ok? É justamente isso. Eu acho que é importante que esteja essa cultura popular, que é a nossa cara, é a nossa identidade, essa identidade tão diversificada, porque nós somos um país de 1000 caras, não é? As diversas etnias que nos deram a formação, elas nos deram mil caras diferentes. Mas eu acho que o que tanto a professora Janete como a Ciseni, elas estão preocupadas, e eu acho que elas têm muita razão, é como preparar o professor
para cumprir essa determinação, por exemplo, da própria LDB, de que a cultura popular deve ser trabalhada. Ultimamente nós vimos em Brasília um fórum nacional que reuniu pessoas de todos os estados, inclusive do meu Sergipe também veio, para estudar o quê? Essa diversidade cultural. Então, eu acho que o professor, para trabalhar a cultura popular e o folclore é uma parte dela, ele tem que realmente buscar uma formação, não só uma informação, mas uma formação também. E ler, buscar livros, aprofundar, para que ele seja um condutor do conhecimento, vamos dizer até uma pessoa que não vai trabalhar com o aluno, fazendo com que ele não é só um olho de ver, é um olho de descobrir coisas, é um olho de ampliar o conhecimento e é um olho de se comprometer com aquilo que tem significação. Eu digo isso assim com muita ênfase, talvez, porque eu tenho me preocupado muito com essa questão. E escrevi justamente um livro, vários livros, tenho 3 livros dedicados ao professor, para que ele seja ajudado, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio, a descobrir esse valor que está em torno dele, e às vezes ele nem descobre, não é? E passar ele para os seus alunos. Como passar isso sem ser uma aula desagradável e uma aula que a gente diz até na própria linguagem popular, uma aula chata que ninguém aguenta mais? Como fazer dessa aula uma aula saber, uma aula lúdica, enfim? Porque você trabalhar a cultura popular desvinculada da ludicidade é uma coisa que eu considero impossível. Olá, Mônica, tem perguntas? Temos, Marcos. E hoje a gente começa com a participação da Ariadne, da TV Escola de Rondônia. Ela diz que no boletim se fala sobre cientificação do conhecimento. Não seria a cientificação uma necessidade globalizante, contemporânea e principalmente capitalista? Ela toma como exemplo disso pesquisas feitas com plantas medicinais na Amazônia. Brandão, você reconhece essa relação? Você quis dizer isso no texto? Bom, Ariadne, né? Isso. Sua pergunta é difícil. Eu vou tentar responder, nem que seja um pouquinho, e depois, quem sabe, as outras pessoas complementam. Eu acho que a sua pergunta tem 2 faces. Uma primeira, você pergunta, mas se fosse uma afirmação, eu concordaria com ela. Essa cientificização do nosso pensamento e, sobretudo, na educação em todos os níveis, ela representa alguma coisa que, em primeiro lugar, vem de algum tempo, não é tão recente, é anterior à globalização, mas talvez tenha se tornado algo mais radical agora, não é? E representa um enorme empobrecimento, Nós não podemos esquecer, não é, que o pensamento humano, a sensibilidade humana, tem uma complexidade muito maior do que nós imaginamos. Assim como em algum tempo do passado se imaginava que nós aprendíamos só com a nossa racionalidade e as emoções atrapalhavam, e hoje em dia invertemos essa relação e sabemos que nós aprendemos das crianças aos adultos com a nossa totalidade, com os nossos sentimentos, emoções, afetos, razão, com tudo, com o todo do nosso corpo, do nosso espírito. Assim também acontece no mundo da cultura. A arte, por exemplo, ela não é uma hora do recreio de alguma coisa de que a ciência seria o lado sério. Ela é uma outra forma de conhecimento. Em algumas situações até mais profunda e mais rica, humanamente rica do que o próprio saber da ciência. Eu acho que esse processo de matematização da ciência e de cientificação da educação, ainda que com valores muito positivos em muitos sentidos, representa, por outro lado, o empobrecimento de toda uma outra face, não é, da cultura humana, da experiência humana, que vem não só através das artes, mas através das muitas formas de crença, de espiritualidade e de religião. Vamos agora à participação da Maria José, direto do Maranhão. Olá, Maria José. Boa noite, Marcos. Boa noite, especialistas. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Que métodos o professor deve usar para valorizar a cultura local e a cultura dos alunos em sala de aula?
Boa noite, obrigada. Obrigado por sua participação, Maria José. Frank, essa pergunta permite também que nós aprofundemos a necessidade do professor também estar trabalhando com o acervo, né? Se a escola não tem um acervo, você acha que o professor pode iniciar esse trabalho fazendo relato dos contos, escrevendo, fotografando, filmando, né? Para atender essa possibilidade lançada aqui pela Maria José? Maria José, essa sua preocupação, né, na verdade, ela pode ser um tema gerador de um trabalho interessante, né? A gente acompanhou, através da professora Eleonora Gabriel, um trabalho na comunidade da Maré, aqui no Rio de Janeiro, em que ela fez essa pesquisa através da cultura, né, local, da cultura dos alunos, percebendo como é que era essa formação cultural daquela comunidade, né? Uma comunidade que a gente aqui do Rio de Janeiro conhece como uma comunidade de risco, que tem uma formação através dessa própria formação do Rio de Janeiro, né? Que as pessoas de baixa renda foram sendo empurradas para um local, no caso a comunidade da Maré. Então, lá eles pesquisaram muito sua cultura, né? Foram fazer o trabalho através de uma pesquisa, né, na família, os seus conhecimentos através dos mais idosos da família. Então, eu acho que esse é um formato, essa é uma forma, né? Tenho certeza que os alunos da Maria José lá em Bacabal têm um cabedal de conhecimento muito grande para trazer para dentro da escola. E a partir desse conhecimento, isso ser um tema para se trabalhar em vários sentidos, né, em todos os sentidos que a educação possa estar pensando para enriquecer a sua ação, né? Perfeito. Bem, vamos fazer uma rápida pausa no debate. Estamos de volta com o Salto para o Futuro. Viver de Criar é o tema do primeiro programa da série Linguagens Artísticas da Cultura Popular. Em Miracema, no norte do estado do Rio de Janeiro, duas manifestações da cultura popular se fundiram. E da união entre a dança do Mineiro Pau e a lenda do boi pintadinho, surgiu uma expressão cultural típica daquela cidade. Uma brincadeira presente na escola e nas ruas da comunidade. Enquanto a banda ensaia os primeiros acordes, os meninos se divertem com o boi. A plateia também já está a postos. É dia de apresentação do boi pintadinho na Escola Municipal Pedro Henrique Soares, em Miracema, interior do estado do Rio de Janeiro. A lenda do boi, presente em diversas regiões do país, também tem a sua versão miracemense. E aqui, essa história é contada por 35 crianças através da dança do Mineiro Pau. Com trajes típicos e repetindo versos e passos que fazem parte da tradição da comunidade. Pelo menos desde o início do século passado, esse grupo deu até mesmo um apelido carinhoso para o boi. Boi Pedrinho. O nome da nossa escola é Escola Municipal Pedro Henrique Soares. Que no Boi Pedrinho está a primeira parte do nome da nossa escola. O Mineiro Pau é uma dança realizada com bastões de madeira. E os movimentos com os bastões devem ser precisos. Bate uma vez no chão, bate uma vez embaixo e duas em cima. Para a diretora da escola, o trabalho com a cultura popular contribui para manter vivas as tradições da comunidade. O que a gente está vendo, antigamente nos carnavais tinham vários bois pintadinhos, Mineiro Pau, e hoje em dia está diminuindo. Então, para a gente não deixar morrer, a gente está criando isso com as crianças. Os idosos vão se cansando, parando, e as crianças vão continuando o trabalho. Na comunidade, seu Geraldo Barbosa luta há décadas para manter a tradição do boi pintadinho. Ele é o fundador do Boi Turuna. É uma coisa que entesta as pessoas, né? E mais ou menos eu tenho aqui uns 30, 40 anos de boi pintadinho. Tchá, 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 vem buscar meu boi, no meio de tanta boiada, a maeta onde for. Romário, que é filho de seu Geraldo, participa das apresentações do Boi Turuna desde a infância. Parece ter herdado do pai o gosto pelas tradições culturais da região. E uma coisa assim que eu até gostaria que meus filhos, né, passassem, porque hoje, além de ter, tem muito pouco, né? Então eu gostaria disso que eu venho saindo para dar um exemplo, não deixar acabar, para não deixar isso morrer, né? É uma coisa que eu gosto. Na rua, quem assiste também gosta. Eu acho alegria a todo mundo.
Aglaia, parece que em Miracema, a escola, os alunos e a comunidade resolveram bem essa questão, né? Foram buscar na dança do Mineiro Pau e do Boi Pintadinho, né, elementos para difundir a cultura local. Mas que outros elementos da cultura popular o professor pode ter em sala de aula, pode trabalhar em sala de aula? Eu vejo até por duas vertentes. Uma delas é a presença do boi, que é uma figura emblemática do nosso folclore. Você vê, tem o boi no Maranhão, tem o boi nos nossos reisados, tem o boi no Guerreiro. Então, o boi sempre é uma figura que faz parte da maioria dessas danças, principalmente das que tem uma influência maior portuguesa. Então, acho que eles fizeram uma coisa maravilhosa de resgatar, nem gosto dessa palavra, não é? Mas de buscar esse fenômeno, essa representação e trazer para a escola. Eu acho sempre que a escola pode ser uma salvação de muita coisa. Eu acredito muito na educação. E então eu vejo o seguinte, isso aí não só como um espetáculo. Então a gente viu, às vezes não sabe a origem, cada um vai para casa. Mas como isso pode se multiplicar? Essa é uma das coisas que eu defendo muito. Por exemplo, o Mineiro Pau é centrado na rítmica, né? Na utilização dos bastões que batem